Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Milena Mascarenhas, voluntária da PETS. Então, hoje é 29 de maio e a gente inicia mais uma transmissão ao vivo aqui direto do campus CAEC em Foz do Iguaçu. Com a nossa entrevista de hoje, recebendo a professora Flávia Guzzi. A Flávia Guzzi é psicóloga, autora do livro Mudar a Mudar, no qual relata uma série de experiências aí de renovação pessoal e existencial. Atualmente é voluntária da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial. E nós vamos discutir aqui hoje um pouco sobre conscienciograma e proexis. Desde já, lembramos a todos que essa é uma transmissão gravada, transmitida aqui ao vivo hoje, mas quem quiser acessar ela posteriormente pode baixar, pode fazer o download dela, inclusive de outras transmissões que foram realizadas aqui na PETS. Nós convidamos a todos para participarem através do chat, enviando perguntas, sugestões, comentários, e eu vou mediar aqui na medida do possível para que a professora Flávia Guzzi possa nos responder. Então, bem-vindo aqui, né, Flávia? A gente gostaria de agradecer a tua presença, agradecer a disponibilidade. E a primeira pergunta assim, que eu gostaria de fazer é em relação ao conscienciograma, né? Que você explicasse um pouco a sua experiência do conscienciograma e o que é conscienciograma para aquelas pessoas que estão acessando pela primeira vez a Conscienciologia, né? Um site relacionado à Conscienciologia. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Agradeço o convite da PETS por essa oportunidade. A gente está trazendo um pouquinho, né, da nossa experiência da conscienciometria. O conscienciograma, na verdade, ele é um teste de avaliação da consciência. Ele é um teste de personalidade, um dos mais complexos e mais avançados que nós conhecemos, porque ele permite que a consciência, né, que nós conscientes, nos aprofundamos no nosso micro-universo de maneira profunda. A gente não fica numa análise superficial com o conscienciograma. Ele é um teste de personalidade que permite a você se conhecer profundamente. Num nível assim, somático, energético, suas emoções, seus atributos, trafares e trafores, e você acaba desenvolvendo e formulando um mapa conscienciométrico da sua realidade com esse teste de personalidade, de uma forma muito mais coerente, coesa e muito mais organizada para que você possa executar a sua proexis em equilíbrio. Né? A proposta do conscienciograma é trazer para você um autoconhecimento mais profundo, para que você possa conquistar um equilíbrio interior maior para fazer uma proexis desafiadora como é a nossa, né? Que é lidar com Atares, com o 17, com a TENEPS. Então, o conscienciograma me permite isso, um autoconhecimento mais profundo. Eu acho que é importante apresentar o conscienciograma para quem está nos assistindo, para quem não conhece o livro. Aqui nós colocamos o livro em pé para que vocês possam, não sei se o Rodolfo pode fazer uma aproximação. Esse é o livro Conscienciograma, ele tem uma edição única, Flávia? É uma edição única, né? 96, de 96 ainda. O Conscienciograma é composto por 2.000 questões, tá? São 10 sessões, o livro é subdividido em 10 sessões, onde você trabalha nessas 10 sessões 10 qualidades da consciência. Então, são todas qualidades que são avaliadas. Se você observar, apesar da profundidade do conscienciograma e tudo mais, todas essas qualidades, são qualificativos da consciência. Isso quer dizer o quê? Que o conscienciograma, ele te coloca para cima. Apesar da gente ter que se auto-enfrentar todos os dias, né, utilizando esse instrumento, ele trabalha com qualidade. O que é isso? Com trafores, com a proposta de você crescer, de você se desenvolver, de você evoluir mais rápido. Essa é a ideia. E o que acontece? São 2.000 questões onde você vai trabalhar com autoquestionamento, que é o primeiro passo da autoconscienciometria. Né? A gente passa a vida toda sem conhecer muito a gente mesmo, sem questionar quem nós somos, e o conscienciograma tem essa função de você começar a desenvolver sua autocrítica a partir do autoquestionamento. Então, todas as questões que estão aqui, inicialmente, é para que você possa responder. Tá? Então, você lê a questão e vai começar a sua autopesquisa. Bom, eu tenho isso aqui, não tenho? Como é que eu sou perante essa condição aqui? Né? Como é que eu estou nesse momento evolutivo, nessa condição com relação a essa questão ou com relação a esta qualidade? Eu estou precisando melhorar? Eu estou qualificada para trabalhar já com essa qualidade? Como é que eu estou? Aí você vai começar a desenvolver, então, a autocrítica.
É isso que é a ideia. Agora, o conscienciograma, ele é baseado no modelo, né? Esse modelo seria o modelo do serenão, né? Então, quer dizer, a pessoa tem um referencial para se avaliar, né? Quer dizer, ela tem um exemplo, né? Ela tem uma meta, digamos assim, para alcançar, né? Sim, sim. É o modelo evolutivo. Esse é uma das dificuldades do conscienciograma. Inicialmente as pessoas se dão muitas notas altas, porque normalmente a gente faz o quê? O pessoal, quando começa a responder o conscienciograma, ele começa a se comparar com as pessoas da SOCIM, com a massa, né? Com o geralzão. E não é por aí. Né? O desafio do conscienciograma é que ele nivela por cima a sua evolução. Então, ele quer que você se compare ao serenão, que é a sua meta superior ao máximo. Né? Então, todo mundo aqui um dia vai ser serenão, a gente tem consciência disso, e essa comparação com o serenão é que faz com que a gente coloque os pés no chão. Né? E as nossas notas acabam indo para né? Dependendo do nível de exigência de cada consciência, as nossas notas, então, elas decaem muito, quando a gente vê que a gente ainda tem um chão grande pela frente, porque o gap entre nós, o Homo sapiens sereníssimos, é muito grande. Então, é essa a ideia. A primeira pergunta da folha de avaliação, ela é sempre, que é a nota zero, né, digamos assim. Sim. Ela tá sempre relacionada ao quê? Transmigrado, assim? Pensando numa escala evolutiva, assim, se a última questão ela é o modelo serenão, a primeira seria... Sim. Dá para a gente fazer essa... Deixa eu explicar mais ou menos, dá para a gente fazer sim. Só para explicar para vocês, o conscienciograma, não sei se dá para ver aqui, todas as folhas de avaliação têm 20 questões. Tá? As 10 primeiras questões nos remetem ao nível da consciência menos evoluída até o nível do desperto. Tá? Da questão 11 a 20, a gente está estudando a personalidade do desperto ao modelo que é o serenão. Então, isso tem lógica. Todas as questões, elas têm um crescendo evolutivo. Se vocês observarem, todos os traços que nos remetem ao nível evolutivo menos evoluído, às vezes com mais patologias, estão sempre desse lado, do lado esquerdo da folha. Né? E os níveis mais evoluídos, que é do desperto ao serenão, do lado direito. E todas as questões que normalmente a gente tira zero, né? Se a pessoa tirar zero nessa primeira questão, não quer dizer que ela é um transmigrado, tá? Não é assim, né? Porque eu acho que o transmigrado é uma condição mais complexa que a gente não entende muito ainda, porque são os grandes genocidas, pessoas que estão muito comprometidas, como o professor Bob explica, com muitas dessomas e muita interprisão. Mas são as consciências que a gente pode falar assim, são mais as cons-réus, né? O pré-serenão bem vulgar, alguns traços assim de consciência, que a gente também tem traço de cons-réu ainda, de vez em quando, né? A gente ainda tem o nosso lado bicho que de vez em quando aparece, infelizmente. Mas o que acontece? Não quer dizer, não necessariamente que a pessoa esteja na condição de transmigrado, mas é a condição de pré-serenão vulgar mais evoluída que a gente conhece. Então, vamos colocar mais ou menos assim, a condição, a gente brinca, né, que é a condição da cons-réu ou a condição da consciência, que ainda tem muito para aprender, até mesmo a consciência. Mas a gente coloca aqui, seria mais a cons-réu ressomada mesmo. Interessante, eu não sabia disso, que era a primeira folha seria 0 ao 50 e a outra de 50 do 50 ao 100, exatamente. Mas se você começar a estudar todas as folhas de avaliação do conscienciograma, você vai ver que tem esse crescendo. E que a partir daqui a gente já tem mais saúde consciencial. E nas folhas da esquerda a gente tem menos saúde consciencial. Interessante, quer dizer, a metodologia para a pessoa conseguir responder. Exatamente. Sim, Flávia, qual é o principal objetivo do preenchimento do conscienciograma? Qual é o maior? O principal objetivo é você poder se definir enquanto consciência, né? Então a gente vem para cá com uma ProEx para realizar, a gente não sabe muito bem o que é, mas sabe que a gente tem a ver com esse ambiente. Bom, eu estou na CCCI, tenho um curso intermissivo, mas o que acontece? Como é que a gente vai saber qual é a ProEx que a gente tem para realizar se a gente não se conhece muito bem? Então o objetivo do conscienciograma é você responder todo o livro e fazer com que você se conheça mais profundamente, que você possa se definir realmente quem você é. E a partir de você se definindo quem você é, quais são seus traços de personalidade, seu temperamento, quais são suas patologias, quais são seus trafores de excelência, né? Onde você é muito bom, que pode te ajudar a alavancar a sua ProExis, isso tudo tem aqui dentro. Então, a ideia do conscienciograma é você fazer um mapa conscienciométrico da sua personalidade integrada, para que você possa ter uma autodefinição, primeiro, de quem você é, para em seguida você se definir também qual a ProEx, utilizando, né? Sabendo quem você é, qual é a ProEx que você tem para realizar. Então, é uma coisa, eu não vejo assim, por exemplo, uma pessoa fala assim,
eu sou intermissivista e vou fazer a minha proexis e nunca pegou no conscienciograma, entende? Eu acho que não dá muito caldo isso, não dá muito resultado. Eu acho que se você nem sabe como é que você está, como é que você vai poder fazer uma assistência magnânima? Uma assistência maior de uma TENEX avançada, por exemplo. Você tem que se conhecer profundamente. Quais são os seus trafares, o que você tem que superar para melhorar a sua assistência. E o conscienciograma ele te mostra isso. Ele mostra você para você. O conscienciograma é um espelho da consciência. Então, o conscienciograma, a base dele é você ter uma noção real da sua realidade, profunda e real de quem você é, para você fazer uma assistência maior dentro da Maxi Proexis. Acho que é isso. Agora, Flávia, eu moro aqui em Foz há uns 5 anos, mais ou menos, que eu te vejo, né, pessoalmente, porque o livro eu já comentei com a professora Flávia que faz 10 anos que eu li o livro, né, Mudar, que foi extremamente útil, nossa, esclarecedor, e até hoje, se eu vou ler de novo, porque eu estou numa outra fase, vou ter novas compreensões, mas assim, o que eu te conheço é que por muitas vezes eu te vejo com um conscienciograma na mão, né? Então a impressão que eu tenho é assim, não, a Flávia ela está constantemente preenchendo o conscienciograma ou avaliando o conscienciograma. Então, como é que, se tu pudesse contar aqui para nós a tua experiência com o conscienciograma, né? Como é que você utiliza esse instrumento, essa técnica? Bom, na verdade, assim, né? Eu procurei o conscienciograma por necessidade, né? Então, acho que isso aí faz parte da evolução. Eu precisava me conhecer mais, eu me conhecia muito pouco. Eu escrevi meu livro, Mudar ou Mudar, e eu vi que eu era muito teórica, sabe? Não basta só você escrever um livro e falar que vai mudar, sabe? Eu vi que a coisa era mais complexa. Então, eu busquei o conscienciograma inicialmente por necessidade mesmo. E o conscienciograma, então, começou a me mostrar todas as minhas dificuldades, onde eu estava sendo falha, onde eu estava errando mais. E eu vi que aquilo ali era um manual de para-direito, um manual de cosmoética, um manual de acerto de proexis. Para mim, o conscienciograma é isso. Eu estudo o conscienciograma há 11 anos, acho que isso ou mais, desde que eu lancei o livro, né? 11 anos mais ou menos. E eu estudo todos os dias, sim, né? Eu já tive épocas em que eu estudava o conscienciograma no início todo dia. Eu fiquei 3 anos direto com ele para poder me entender melhor e traçar e me definir quem eu era, né? Quem sou eu, afinal de contas? Eu não tinha muita noção, sabe, dessa realidade. Eu tinha uma noção de uma realidade minha muito intrafísica, muito materialista. Mas essa Flávia, né, consciência e evolução, uma proexis e um período intermissivo cheio de responsabilidade, eu não tinha essa noção. E foi o conscienciograma que me mostrou. E por que eu uso o conscienciograma? Eu acho que eu vou usar o conscienciograma todos os dias dessa vida e por todas as vidas que virão pela frente, né? Porque eu quero ser serenona um dia. É claro que isso aí eu sei que vai demorar milênios, mas assim, eu quero me melhorar todos os dias. Então, todos os dias eu estou com esse manual na mão, porque ele me mostra, né? Por exemplo, às vezes tem um conflito num ambiente de trabalho, até mesmo numa IC, eu vou lá no conscienciograma para saber, bom, onde é que eu estou errando, onde é que eu estou acertando. Então, o conscienciograma ele tem essa habilidade de mostrar para a gente, né, a nossa realidade mesmo. Ele mostra para você onde você pode estar falhando e onde você também está acertando. E isso me dá um embasamento para fazer mais assistência. Eu me melhoro enquanto pessoa, eu me melhoro enquanto professora, sabe? Eu me melhoro no meu ambiente em casa com a minha dupla. Então, o conscienciograma, ele devolve você para você e ele faz uma coisa que eu considero fundamental, Milena, que assim, faz a gente ter mais locus interno. A gente ainda justifica muito no outro os nossos erros. Eu vejo que assim, a maioria das pessoas são assim. Não, o problema foi dele, dela, do marido, da casa, né? Não, sendo cheio de assédio, a gente culpa o assédio por causa dos nossos problemas. E o conscienciograma, ele faz o seguinte, ele tira o seu dedão do outro, ele aponta o seu dedo para você. Então, o tempo todo é esse movimento de autocrítica, não. O espelho. O espelho. Não, mas teve esse problema lá e houve um conflito. Mas onde eu errei? Onde eu errei? Houve um erro meu? Não houve. Porque se você tem uma certeza íntima de que você errou ou acertou, fica muito mais fácil para você até argumentar. Entende? Então, ele te dá segurança a partir do locus interno da autocrítica para você fazer até uma heterocrítica, uma assistência se for necessário. Porque às vezes realmente o problema está fora de você e não está em você, né? Então, quando o problema você vê que não está em você, que você agiu corretamente com a cosmoética e que o outro está com dificuldade de entender o problema, então você está mais seguro e mais autoconfiante a partir do conscienciograma da sua pesquisa até para comentar. Então, assim, o conscienciograma, ele não é um livro para você responde e faz o gráfico e guarda na gaveta. Ele é um livro que constantemente você vai estar
se questionando. Eu não vejo, eu acho que assim, né, eu uso como um manual diário. Eu tenho um livro no carro, o pessoal morre de rir comigo, né? Eu tenho um livro no carro, eu tenho um livro no banheiro, se precisar, mas eu não uso conscienciograma no banheiro, mas se fosse necessário. Eu tenho um na cabeceira da minha cama, entende? No quarto, eu tenho um no carro, eu tenho um na bolsa aqui, que às vezes eu estou na tertúlia, o professor Valdo fala uma coisa, cai assim a carapuça, né? Eu vou no conscienciograma, vejo a página que eu tenho que estudar. Puxa, mas então eu estou falhando aqui na minha antidispersividade, por exemplo. Aí eu vou, aprofundo tudo de novo. Não, tem que ter uma dessas questões aqui que me mostre onde eu estou precisando melhorar na minha dispersividade, por exemplo. Tá? Então, aí eu vou no conscienciograma. O conscienciograma, para mim, eu leio ele, assim, eu não consigo passar, sei lá, 3, 4 dias sem ler pelo menos uma questão do conscienciograma para mexer na minha autopesquisa. Porque ele é um norte, para mim, ele é constante. Ele é um norte para eu acertar a minha bússola interior. Então, e com isso, eu acertando a minha intraconsciencialidade, eu vou acertar muito mais na minha proex. Então, assim, agora pensando no gráfico, né? O gráfico, ele não é algo estático. Ele, por exemplo, se eu tiro uma nota baixa lá em bioenergia, significa que eu tenho que trabalhar aquela área e eu posso ampliar, né, o percentual de... É isso, né? É isso que ele é constante. Na verdade, assim, o gráfico que você está falando é o gráfico conscienciométrico que nós respondemos quando preenchemos todo o conscienciograma. O gráfico, ele é ótimo porque vai te mostrar exatamente quem você é a sua fotografia da sua realidade. E como o conscienciograma tem essa função de quebrar uma imagem idealizada que nós temos da gente, o preenchimento desse gráfico faz com que você acesse exatamente primeiro de cara qual é o seu megatrafar e o seu megatrafor do momento. Então, por exemplo, se você está com o megatrafar na sessão bioenergética, a pessoa vai sair dali com um diagnóstico. Eu tenho que dar uma parada para dominar o EV. Aí ela pode fazer várias técnicas. Fazer uma imersão no laboratório de EV durante, sei lá, 50 vezes mais, ou um mês, e ela vai ter que se virar para fazer um upgrade desse megatrafar. Porque não dá mais para ela ficar assim. Isso, né, se a pessoa quer mudar de nível evolutivo. Se ela não quer também, ela não vai fazer nada. Mas se a pessoa falar, não, eu quero melhorar o meu gráfico, eu quero crescer na escala evolutiva, né, o gráfico ele corresponde ao seu estágio dentro da escala evolutiva, aí você vai falar, não, eu quero deixar de ser tenepsista para ser projetor consciente. Então, você tem que, para isso, fazer um upgrade. O que eu tenho que melhorar? Bioenergética, emocionalidade, racionalidade, minha cultura está ruim. Onde é que eu estou falha? Onde está a minha lacuna maior? Aí você trabalha, tipo, eu acho que no mínimo 1 ano, pela minha experiência, que eu venho fazendo com conscienciograma, no mínimo 1 ano, você tem que malhar em cima daquele traço, para poder melhorar e fazer o upgrade. Agora, quando a gente faz o upgrade, gente, isso aí é um bem-estar, assim, é um bem que não tem preço, entendeu? É uma vitória íntima sua com você, que, sabe, não dá para falar, é a própria pessoa que sente, né? Então, você refaz o gráfico, depois de você mexer 1 ano com o estado vibracional, aí o teu gráfico melhora. E você fala, pô, mas melhorei então 3%, né? Alguma coisa, aí você vê que valeu a pena todo o esforço que você fez. E principalmente quando você recebe o feedback do exterior, né? Você tem o seu conscienciograma, o seu gráfico, mas às vezes você vem com feedback da pessoa, pô, mas o que você fez? Você está diferente? Você fez plástica? Você fez o quê, né? E nada disso. Você fala, não, me reciclei, eu fiz uma coisa chamada recim, com conscienciograma, que o conscienciograma ele acelera. Está mais bonita. Está mais bonita, não é nada. Aí você mexeu com energia, está mais assistencial, menos agressivo, né? Então a gente vai mexendo nesse monte de trafar e vai se melhorando. Isso é muito bom. Nós temos uma pergunta, então. Camargo, acho que é do Rio de Janeiro. Se uma autocrítica imperdoadora, a nota for 0 ou 1, o resultado quantitativo será 1% do perfil do serenão? Não, não é isso não. As pessoas confundem muito isso, né? A gente fala assim, porque a gente, em primeiro lugar, que a gente não conhece o serenão de fato. Mas essa nota ela equivale ao conhecimento que você tem, a capacidade que você tem até de entender o conscienciograma. Entende? Não quer dizer necessariamente que isso equivale a 1% do serenão. Mas assim, a gente faz, é por isso que tem que responder todas as questões. Certo é você responder todas as questões, somar, tirar uma média aritmética. Essa média aritmética vai te mostrar o percentual de serenismo que você tem. Entendeu? Então não é uma nota que... Porque às vezes ela pode tirar 1 numa questão. Exatamente. E numa outra ela tira 90. Numa ela pode tirar 1, né, 0,1 que a gente fala, e na outra pode tirar 0,7, tirar 70. Então, quer dizer, não quer dizer que ela está
sabe? Numa condição assim tão distante assim do serenão. Tem traços, se a gente observar, tem trafores que você fala assim, pô, eu estou pertinho do serenão? Não estou. Mas esse atributo é um atributo de excelência na minha manifestação. E eu não estou tão distante assim de ser serenão um dia. E você tem que atualizar isso, tem que fazer um upgrade. Então, esse reconhecimento do trafor também é muito sério, né? Então, o ideal é que a pessoa veja assim, some todas as notas, faça a média aritmética, e dessa média aritmética ela vai fazer o quê? Vai ver qual o percentual dela na escala evolutiva. Se você teve, por exemplo, né, uma folha de avaliação 25%, somando tudo, dividido por 20, deu 25%, você vai para o gráfico, vai estar lá, 25%, pré-serenão no lugar. Ou isca inconsciente, ou tenepsista. Você vai estar num desses 3 momentos de patamares evolutivos. Tá certo? Quer dizer que aí você tem 25% do serenão, aí sim, esse percentual de toda a folha, sim, mas não de uma única questão, né? É por isso que a técnica ela é responder as 2.000 questões, porque senão ela fica com uma ideia parcial, fragmentada da realidade dela. Exatamente. Por exemplo, uma folha como essa, sentimentalidade, tem coisas onde você está muito ruim, mas tem coisas onde você está muito bom. Então, reconhecer nossos trafores é fundamental, porque isso é a base de sustentação da autoconscienciometria. A gente não pode ficar trafarista, com baixa autoestima e ficar negativo. A gente tem que ter autoconfiança para reconhecer nossos trafores, tá certo? Flávia, eu peguei aqui o teu livro para dar uma olhada, enfim, novamente, e eu me deparei com um questionamento que na página 81 você comenta sobre o conscienciograma, né? Eu vou ler aqui um trecho do livro, para quem tiver interesse, é na página 81. Você fala o seguinte: associei ainda a leitura do conscienciograma à mobilidade física vígil, pois toda vez que tentava dar uma nota para mim mesma, não conseguia ser outra senão 0. Isso naquele contexto, né? Enfim. Mas a minha pergunta é a seguinte: como evitar essas autodistorções, né? Da pessoa que tem essa baixa autoestima e se dá uma nota muito baixa, ou aquela pessoa que até a gente estava comentando anteriormente, né? A pessoa megalomaníaca que se dá uma nota muito alta. Então, como é que o conscienciograma pode nos ajudar a mediar essas autodistorções? É exatamente por isso, né? Porque o conscienciograma te mostra trafares e trafores. Então, ele mostra de fato quem você é. E a gente não é um poço de inutilidade. Então, o meu mega trafar, né, que eu escrevi Mudar, era baixa autoestima. E eu, toda vez que eu li o livro, eu ficava empacada no 0, nas coisas ruins, e aumentava tudo de tamanho, dramatizava tudo de ruim que eu tinha. E hoje, né, já até dá para rir de algumas coisas, porque, assim, tinha muita infantilidade na minha autoanálise. Né? Faltava maturidade emocional para me ver, faltava um monte de coisa. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante colocar é assim, jamais usar o conscienciograma e deixar baixar a sua autoestima. Eu passei por isso, não precisa ser assim. Eu vejo hoje que não vale a pena. Então, não fique trafarista, não carregue nas tintas, veja seus trafores. Se você está mexendo numa folha que está muito difícil para você, que mexeu com mega trafar seu, por exemplo, vê uma folha onde você é melhor, faça um contraponto, sabe? Faça um equilíbrio disso aí, sabe? Conversa com um amigo, pergunta para um amigo, faça até uma consciencioterapia, uma terapia de alguém que possa te dar um feedback para você levantar a sua autoestima. Porque se você ficar muito trafarista, a tendência é você não aguentar mexer com o conscienciograma. Aí você vai ficar autoassediado e vai perder a oportunidade de crescer, tá? Isso é importante colocar. E a outra, evitar distorção no sentido de quê, gente? Evitar a distorção cognitiva que a gente faz sobre a gente mesmo, isso é muito sério. Exige muita autopesquisa, né? Muita autoconsciencioterapia, às vezes uma consciencioterapia vinda de fora, e é por isso que hoje eu vejo que a Conscio está muito adiantada nesse sentido para ajudar as pessoas. Nós temos um curso, que é o curso Fundamentos da Conscienciometria, que trabalha com essa dissecção da personalidade. E lá nós trabalhamos todos esses conceitos da personalidade que são básicos. Então, por exemplo, trabalhamos com os esquemas, né, de Jung, que onde a gente vê, onde a gente tem distorção, ou seja, por uma memória emocional que está travada na nossa infância, que a gente não conseguiu superar, ou por uma forma negativa que a gente tem de pensar sobre a gente mesmo. Então, a gente ainda tem muitas dessas coisas, né? Às vezes você está numa situação crítica e você começa a pensar mal de você, fazer autoassédio, essas besteiras todas. Então, o curso da Conscious nos prepara para identificar todos esses traços. Outra coisa, temperamento. A gente sai do fundamento com o nosso temperamento definido.
É conflito íntimo, que é seríssimo isso. A gente ainda tem muita conflitividade interior que nos impede, impede a gente de chegar à especificidade, por exemplo. A gente não tem como identificar nossos conflitos interiores. Então, nisso que eu vejo que a conscienciometria com o conscienciograma permite para você identificar isso tudo. E uma coisa que eu queria colocar importante com relação a... Por que eu coloquei essa técnica do conscienciograma no livro? Eu não fazia reflexão sobre a minha pessoa. Então, eu falei, bom, já que eu tenho que ficar parada 3 horas numa cadeira, eu hiperativa, sem tomar remédio, vocês não querem saber o que é isso, né? Ficar ali 3 horas assim com o olho aberto, sempre foi muito difícil para mim. Então, eu falei, bom, eu tenho que pensar em alguma coisa de útil que me faça crescer. Então, eu pegava um conscienciograma. Já que eu tenho que ficar 3 horas, eu pegava uma questão. Já que eu tenho baixa autoestima, então eu pegava as folhas que remetiam a baixa autoestima e eu ia me aprofundar, para eu me conhecer melhor. E isso era o máximo, porque, de uma certa forma, eu não fazia autorreflexão de 5 horas. Mas eu fazia pelo menos uma autorreflexão de 1 hora e meia, 2 horas, que eu ficava pensando sobre aquele traço. Os momentos que aquilo apareceu, por que eu tenho aquilo, que ponto que a minha família me influenciou, de que forma que eu tenho que me desvendar desse traço. Então, essa imobilidade unida, né, em conjunto com o conscienciograma, me permitiu me ver melhor. E eu vi também que a coisa não estava tão ruim assim. Foi assim que aos pouquinhos eu fui me superando. Então, eu acho assim, francamente, se não fosse o conscienciograma, eu acho que hoje eu não estaria aqui. Apesar de ter escrito meu livro ter me ajudado muito, se não fosse a conscienciometria, eu acho que eu não teria feito nada do que eu estou fazendo hoje. Sabe? Porque eu de novo vou comentar sobre o teu livro, né? Porque, sinceramente, há 10 anos atrás o livro fez assim, um grande efeito na minha vida. E hoje eu peguei ele de novo e é interessante o quanto o livro tem energia, né? E aí, assim, eu fico pensando, gente, a Flávia Guzzi falando isso, quer dizer, se dando 0 na folha de avaliação, isso te dá porque até para você agora pode ser assim, mas é uma maturidade, eu não sou aquela e tal, mas para a gente é um nível de exemplarismo enorme, porque certamente muitos de nós, respondendo o conscienciograma, nós tivemos algumas autodistorções, baixa autoestima. Então é interessante esses relatos para a gente poder até superar, né? Ver que existe, não cair no down. Isso aí, gente, é muito comum, tá? A gente já deu muito curso na Conscious. Não fiquem estressados, é normal as pessoas irem para baixo. Tem a pessoa que distorce para cima, que a gente fala que tem um personalismo, a megalomania, e faz aquele gráfico que a pessoa fica quase igual o serenão, né? É uma pena que a gente não pode explicar o gráfico aqui, mas se um dia vocês vierem a Foz, eu posso explicar como é que funciona o gráfico. Então fica aquele gráfico todo cheinho, a pessoa falta, sabe, 20% para ser serenão. A pessoa distorceu também, está com a imagem distorcida. Mas a maioria das pessoas evitam o conscienciograma, isso aí já é um percentual grande, porque baixa a nossa autoestima assim, a gente fica para baixo, a gente fica desanimado, porque a gente vai vendo que a nossa realidade não corresponde à imagem idealizada que a gente tinha da gente. Só que o que as pessoas não entendem? Por que elas não deveriam parar? Porque ao mesmo tempo que você vai ficando com o pé no chão, isso vai dando um alívio dentro de você. Porque o autoconhecimento ele traz esse alívio interior. Inclusive, entendeu? Tem uma frase que você coloca aqui no livro, que é uma frase do professor Valdo, que é uma citação dele, que você fala assim, não, você reconhecer os trafares é bom porque é uma forma que você tem que superá-los. Sim, sim. E como é que você vai superar alguma coisa que você não identificou? Isso é a importância do autodiagnóstico. Isso aí é fundamental. E o conscienciograma faz isso o tempo todo, né? Só que aí eu vou ter que reconhecer um trafor, né? Aqui falando para vocês de autoestima, né? Eu tenho um trafor que assim, eu quero ver meus trafares, sempre fui assim, eu quero ver porque eu quero mudar. Não adianta, eu quero mudar a situação. Eu sou muito autodeterminada. Então, na hora que a coisa aparece, eu bato na mesa, sabe? Eu sei que tem coisa ainda que eu erro muito, eu tenho minhas auto-corrupções, eu tenho muita coisa para superar. Mas quando eu sou consciente de uma condição que eu sei que está provocando assédio em mim mesma, ou que eu estou prejudicando outras pessoas, eu imediatamente faço de tudo para mudar aquela condição. É a técnica do javali, né? É a técnica do javali. Não tenho paciência para assédio, sabe? Para ficar na mornidão, para mudar uma situação que está negativa. Não dá, isso não dá para mim. Então, esse é um traço que eu tenho, é por isso que eu gosto do conscienciograma, que ele é igual a mim nesse sentido. Ele te coloca de cantor, olha, não, você tem que mudar e tem que mexer nessa situação. E aí? O que você vai fazer na vida, né? Aí pronto, aí você abre mão do trafar. Porque a gente, de uma certa forma, tem prazer com o trafar, né? A gente curte um pouquinho do trafar. Mas a gente não pode curtir mais o trafar. A gente tem que assumir o erro, acabar com ele, pegar e assumir com os corretos. Legal. A gente tem mais aqui algumas perguntas, também da Camargo do Rio de Janeiro.
que ela diz o seguinte: quando deve ser feita uma reavaliação do conscienciograma? Eu acho que sempre. Eu acho que no mínimo uma vez por ano. Se você conseguisse fazer de 6 em 6 meses, seria o ideal, mas eu acho que a gente não tem tanto tempo assim, né? Eu, pelo menos, infelizmente, não tenho, mas eu acho que uma vez por ano, o ideal seria que todo mundo preenchesse o gráfico, né? Você vai lá e refaz o gráfico, Eu só fiz 2 vezes, não tenho muita autoridade moral para falar, mas assim, o gráfico, né? Mas o conscienciograma em si, eu respondo sempre. Então, tem folhas aqui que eu tenho que, por exemplo, a parte de intelectualidade. Eu não dediquei muito tempo da minha vida ao desenvolvimento de uma erudição maior, então é uma coisa que eu estou tentando preencher, que é essa coisa de estudar mais, entender mais a filosofia, ficar mais racional na minha manifestação, né? Isso não era um padrão meu, então eu busco muito, estou sempre estudando essas folhas de avaliação para eu me melhorar. Então, sabe, eu respondo técnicas sempre. e técnicas. Você trouxe uma técnica que é, tem algum conflito, eu vou lá na folha de avaliação e olha, isso é uma técnica. Isso é uma técnica, para a pessoa. E leva para a auto-reflexão. Que é o objetivo do conscienciograma. Exatamente. Uma outra pergunta da Rosa, também do Rio de Janeiro: como responder uma pergunta que não compreendo do conscienciograma? Aí, primeira coisa, dicionários. Eu acho que não dá para ninguém mexer no conscienciograma sem gostar de estudar. Então, quem não gosta de estudar vai ter dificuldade, porque eu, no início, eu tinha pilhas de dicionário do meu lado, porque, inclusive, conceitos sérios da medicina, da psicopatologia, da psicologia. Eu não era formada em psicologia no início, eu tive que estudar muita psicologia para poder entender o livro. Então, tem muitos conceitos teóricos aqui que estão aqui dentro que a gente tem que entender. O conscienciograma ele é uma síntese de grandes ideias. A gente tem que dissecar, abrir, fazer análise disso tudo. Então, compre tudo que é dicionário, por exemplo. Tem que ter um manual de psicopatologia do Isaías Paim, ajuda demais. Tem folhas e folhas que o Walter fala disso. Entender um dicionário de psicologia, dicionário de medicina, isso tudo tem que ter aqui dentro. O Walter estudou profundamente esse processo todo. Filosofia também, a filologia, tem folhas aqui que falam só sobre comunicação, escrita. Então, comprem pilhas de dicionário, estudem tudo do dicionário. Mas agora, o que pode acontecer? Como é que é o nome dela? Sônia? Rosa. Pode acontecer o seguinte, Rosa, às vezes, a questão que a gente mais trava é onde tem, às vezes, um rombo desse tamanho na nossa personalidade. Às vezes é aquele trafar que você não quer ver, não estou dizendo que é o caso, tá? Pode ser que você não entenda realmente a questão, que é uma questão de compreender a acepção da palavra. Aí é uma coisa. Mas uma vez que você foi no dicionário e você continua com algum travão para compreender uma questão que às vezes não é nem tão difícil, veja se não tem alguma coisa que você não quer ver dentro de você. Então, esfria a cabeça, faça uma autorreflexão com calma, volta para a questão e pergunta: o que eu não quero ver aqui? Tem algum mecanismo de defesa do ego? Tem alguma dificuldade minha? Como é que eu sou realmente de fato com essa questão? Aí pode ser que você comece a aprofundar. Se ainda assim você não conseguir entender, peça ajuda. Vai numa outra pessoa e fala para ela assim: Milena, minha colega de trabalho, você que é minha amiga, Milena, essa questão aqui eu não estou entendendo. Vê se você consegue entender essa questão, porque eu não estou entendendo muito bem. Pode ser que a Milena ou alguma colega sua te dê uma mãozinha e te mostre algum viés diferente de entendimento dessa questão que você possa entender. E se você tiver mais intimidade com a pessoa, pergunta como você é com relação àquela questão, né? Se for um amigo íntimo, como é que você me vê nessa questão do conscienciograma? Pode ser que o seu amigo te dê uma luz, né? Te dê, olha, eu acho que você está um pouco com dificuldade realmente nessa situação aqui. Tecnicamente, se a pessoa não entende a questão, ela daria 0? Olha, a gente dá vários zeros por vários motivos, né? E realmente a gente tem um padrão aqui na Conscius que é um critério nosso. Não entendi nada da questão. Fui no dicionário, não consigo entender o que o autor quis dizer com isso, é 0. É um 0 por ignorância, mas tem que ser 0. Né? Então, tem questões aqui que são muito avançadas, que a gente vê que o professor Valdo fala de omni-questionamento, omni ser uma sexualidade avançada, omni-sexualidade, são coisas que a gente... Cosmoconsciência, eu não tenho experiência de cosmoconsciência, eu me dou 0 nessa questão até hoje. Eu nunca tive cosmoconsciência, então como é que eu vou responder sobre a cosmoconsciência que está perguntando como é que foi a minha experiência de cosmoconsciência? 0. Primeiro que eu não tive experiência, e quando eu não entendo a questão, não entendo nem a palavra, nem o sentido profundo que o Valdo quis colocar aquilo, é 0. Então, isso é um critério nosso. Né? Então, o não entendimento realmente da questão é 0. Agora, você pode dar um 0 por ignorância, e depois voltar e reavaliar, como eu falei. Buscando ajuda com o outro, reavaliando se você realmente não quis entender, ou se você entendeu e foi uma fuga para não enfrentar o trafar, né?
e por aí vai. Ou então 0 porque não viu as palavras no dicionário, ignorância total da acepção da palavra, burrice mesmo nossa, né? Então tem que estudar. Conscienciograma exige estudo. Não dá para pegar esse instrumento sem mexer em dicionário, em livros, que você tem que ir aprofundar para conhecer as ideias que estão aqui dentro. Flávia, você comentou do curso da Consus, que é Fundamentos da Conscienciometria. Esse curso, ele te dá subsídios para responder um conscienciograma? Totalmente. Nesse sentido de alguns conceitos da psicologia? Totalmente. Ele é a base. Porque, por exemplo, você vai falar assim, a psicologia não é importante? É sim, psicologia, medicina. Então, tem perguntas aqui que o professor Mauro fala assim, você vive sua vida constantemente sob neuroses? Se você não sabe nem o que é uma neurose, como é que você vai responder? Né? O que é uma personalidade neurótica? Uma personalidade que tem conflito interior. Mas eu tenho conflito interior? Aí você fala assim, não, eu não tenho. Às vezes tem. Se você, por exemplo, não está conseguindo formar uma dupla evolutiva há mais de 10, 15 anos, tem alguma coisa que não está legal dentro de você. Alguma coisa não está bem que está te impedindo de viver uma vida equilibrada. E quando a gente fala em proexis, né, que esse é o nosso foco, a gente fala em equilíbrio. Proexis é equilíbrio. Vida afetiva, vida financeira e assistência. Então, se essas partes básicas não estão atendidas, deve ter algum conflito que a pessoa tem para resolver. Então, ela pode estar com alguma neurose? Pode, qual o problema? Então, ela tem que saber o que é neurose. Então, todos esses conceitos de neurose, psicose, tem um monte de coisa aqui dentro, a pessoa tem que saber para aprofundar. Então, tem que pegar livro e estudar, não tem saída. Tá? Tem uma outra pergunta, também da Camargo, que pergunta, que diz o seguinte: tendo em vista a enciclopédia da Conscienciologia, o conscienciograma será revisado? Na verdade, ampliado. Ele não vai ser revisado, tá? Assim, a gente ainda não se sente gabaritado, né? Não temos ainda gabarito para fazer a revisão do conscienciograma a nível de conteúdo, né? Nem mesmo de forma ainda, porque a gente já conversou muito com o professor Valdo sobre isso, e segundo ele, as perguntas foram muito bem pensadas. Para chegar nisso, ele levou 22 anos escrevendo esse livro, né? 22 anos. Ele teve a ajuda do Serenão para fazer esse livro. Então, a gente ainda não se sente, por tudo que a gente vem estudando do conscienciograma até hoje, a gente não vem se sentindo habilitado nem para, não estamos com essa intenção de mudar, né, o que existe aqui em termos de conteúdo. Mas o foco da Consciência agora, que nós já estamos trabalhando, quem quiser de fora vir voluntariar, vocês estão convidados, é na expansão do livro. Então, a ideia é passar o conscienciograma de 2.000 para inicialmente 10.000 questões. Então, a gente está com um grupo agora, coordenado por Alzira, a professora Alzira, que está coordenando o trabalho, junto com o Eliel, o professor Eliel de Jalma. Eles estão ampliando o conscienciograma, trabalhando nessa ampliação para a gente poder ampliar o número de questões e, com isso, ampliar o nosso autoconhecimento. Porque nós somos poliédricos e tem 1 milhão de coisas para se estudar na consciência. Tá? Uma outra pergunta também é da Cleusa Helena. Tem algum curso que nos ensina de forma clara como preencher o conscienciograma de forma bastante firme? Sim, é exatamente isso, né? Nós temos um ciclo na Consciência. Primeiro você faz o fundamentos da conscienciometria, para entender todos esses seus traços de personalidade. Você vai sair do fundamentos com um mapa conscienciométrico seu, uma planilha, né? Da sua realidade intraconsciencial. Qual é o seu temperamento, qual é a sua personalidade, quais são as suas emoções predominantes, qual é o seu mater pensene. Aí, uma vez que você preencheu todo o mapa conscienciométrico, né, quais são seus princípios, seus valores, sua cosmoética, tudo isso você faz no Fundamentos, que são 6 meses. Aí você entra no Recim, que é o curso, e que nos permite preencher o conscienciograma de uma forma bem firme, bem coerente, com feedback e passando também pelo Consciem Cobaia uma vez por mês. Aí você vai ter um gráfico real da sua realidade. O Rodolfo, ele pergunta como equilibrar a autocobrança. Como é que você pode? É isso, gente. Assim, não adianta... Esse imperdoador não é ser autoflagelador. Não é para a pessoa ficar se chicoteando. Ou isso, não sei se é isso que ele quer dizer. Né? Não adianta, a gente não pode ter culpa. Eu acho que quem vai mexer com o conscienciograma, pega essa palavra culpa e tira do seu dicionário cerebral. Né? Porque isso aí foi um gargalo para mim. Enquanto tudo que eu falava me remetia a uma culpa do meu passado, algum erro do meu passado, eu empacava. Então, deleta a palavra culpa do seu dicionário cerebral, tenha maturidade para se ver e aprofunde na autopesquisa, mas buscando ver seus trafores. Sempre busque seus trafores, as suas qualidades, para fazer um contrabalanço dos seus trafares. Não deixa baixar sua autoestima, entendeu? E outra coisa, quem não erra, né, Rodolfo? Quem não pisa no tomate, né, vamos dizer assim? Quem não errou?
É muito difícil você chegar assim, com um permissivo, numa sociedade como a nossa, emocional, baratosférica, cheia de problema, e sair vencedor desde cedo, né? Você vê que os inversores são vitoriosos por isso, porque são consciências já muito maduras que conseguiram, de alguma forma, superar todo esse assédio da SOCIM para poder fazer uma proexis de alto nível. No entanto, a maioria de nós ainda cai no processo. E qual o problema? Vamos levantar, bola para frente, né, e seguir adiante. O que o Rodolfo coloca é que não é questão tanto de culpa, mas é de cobrança mesmo, né, para ser melhor. Para ser melhor, aí está super exigente também, então aí está com uma autoexigência excessiva. Não pode ficar com muita autoexigência, né? Porque a gente se cobra para ser melhor, porque a gente também está trabalhando aí, porque a gente está uma aula que nós damos de conflito entre o eu idealizado e o seu eu real. A gente quer ser melhor, por quê? Porque a gente trabalha com uma proposta em cima de um eu que a gente idealizou, e não em cima daquele eu que nós somos realmente, daquele seu eu real. Entende? Então, o que acontece? A ideia é você, na hora que você faz uma pré-conscienciométrica, você acessa, fica mais próximo do seu eu real e não vive tanto com o seu eu ideal. Aí você acaba com essa autocobrança excessiva, porque você não fica querendo ser uma coisa que você não é. Não sei se eu estou conseguindo explicar, entendeu? E a gente funciona assim, a gente cria autoimagem idealizada, passa a vida inteira se cobrando por uma coisa que a gente não é, quando na verdade a gente deixa até de ver as nossas riquezas. A gente perde tempo em buscar uma coisa idealizada em detrimento das nossas riquezas e dos nossos trafores. Também tem muito assim, a gente tem essa autocobrança às vezes porque a gente se espelha em alguém ou num grupo e a gente começa a ver esse grupo, poxa, mas esse grupo é melhor, é mais erudito, tem tantos epicons, tem tanto... Quer dizer, cria uma expectativa, né, de querer se tornar aquilo, mas não vê que às vezes as pessoas que estão lá como epicons ou como professores experientes tiveram toda uma trajetória, né, de autoenfrentamento, de dificuldades para chegar onde eles estão. Não, e tem também dificuldades, e não é só isso. Essas pessoas também têm suas dificuldades pessoais, porque assim, não quer dizer porque a pessoa está numa condição de epicom, ou até o professor Valdo, eles têm suas dificuldades, seus trafados para serem superados, cada um no seu momento evolutivo. Então, eu acho que assim, né, a gente tem que evitar de estar se comparando com o outro. Eu acho que o ideal é a gente se comparar com a gente mesmo. Nossa, a gente ser o próprio como é que eu era em 90, sabe, em 1980, em 1990, no ano 2000, em 2009, em 2010. A gente procurar crescer dentro da gente, sem ficar se comparando com o outro, que isso aí gera um alto assédio, né, é danado. Você ficar se comparando com um grupo, com o outro. É claro que a gente tem um referencial que é o Serenão, tem um referencial que é o professor Valdo, né, que é uma consciência exemplar para a gente, em termos de dedicação, de disciplina e de mental somática, mas a gente sabe que a gente também tem um limite. E saber lidar com essa autoaceitação da sua realidade. Não, até aqui eu vou. Mais do que isso aqui vai levar um tempo. Então, isso é bacana que o Conscienciograma te dá também, né? Ele te mostra uma possibilidade de organização de uma autoproexis interior, sabe? De crescimento interior. Olha, hoje você está assim, mas daqui a um ano você pode estar realmente na condição de epicom, por que não? Mas para isso você tem que trabalhar domínio de bioenergia, domínio da sua autopensenidade, domínio disso e disso e disso. Né? Então, a gente pode querer ser um epicom, querer ser um projetor consciente, um conscienciólogo e um desperto. Mas a gente tem que se conhecer profundamente para traçar um mapa conscienciométrico para poder chegar nessa condição. O Rodolfo até comenta que comemorar, né, cada evolução do traço, que seria então uma maneira de valorizar as conquistas. Exatamente. Isso aí é o ideal. Né? A pessoa marcar, tenha um conscienciograma seu só de trafores. Isso foi uma dica que o professor Valdo me deu. Então é bom vocês terem um conscienciograma que você marque só seus trafores que você superou. Isso eu tenho. Então isso aí, naqueles momentos em que você está lá, né, vi aquele traço, aquela dificuldade, ou qualquer momento difícil que você esteja passando, vai lá, reveja e vê se não está faltando algum trafor que você não preencheu. Porque com certeza, gente, de tudo que a gente faz aqui, de tanta tertúlia que a gente está estudando, não é possível que a gente pelo menos não tenha uma recinha toda semana. Eu acho que toda hora tem uma recinha que a gente está fazendo aqui, sabe? São pequenas recinhas que vão dar uma grande mudança. Mas tem coisa que a gente está mudando muito, a gente vê isso aqui, né, pelo menos no Foz da sua hora, né? As pessoas estão se modificando, são mais afetuosas, mais educadas, estão aprendendo mais as coisas, sabe? Então eu acho que isso aí é bem presente para a gente. Nós temos mais uma pergunta da Ju Costa, do Rio Grande do Sul, e ela diz o seguinte: quando eu penso em algo da minha vida e tenho um banho de energia, significa que tenho que seguir em frente?
Eu não tenho, acho que eu não posso dizer isso para você, né? Porque quem tem que responder essa pergunta é o professor Valdo, porque ele que fala que os banhos de energia vêm dos amparadores, né? É uma sinalética de amparo, que seria o 40ª manobra energética. Agora, você quem tem que ver, esse banho de energia significa o quê para você, né? O que aconteceu naquele momento? E outra coisa assim, não é seja mais detalhista na sua análise, né? Você colocou aqui, quando eu penso em algo da minha vida e tenho um banho de energia, não é só porque você pensou. Às vezes está chegando alguma consciência perto de você que está querendo te passar uma mensagem, né? Pode ser N fatores, N coisas que estão acontecendo que você tem que registrar para saber o que aquele banho de energia tem a ver com aquele momento seu. Né? Chegou algum amparador seu que quer te passar uma mensagem, está te trazendo um assistido para a sua Tenex, é alguma ideia nova para o seu livro, o que está acontecendo? Mas eu não posso te afirmar que um banho de energia é porque eu devo seguir por aí, né? Eu anoto todos os banhos de energia que eu tenho para poder entender o que está acontecendo comigo, sabe? O que ela comenta é assim, que quando eu faço, a Ju Costa, né, essa do Rio Grande do Sul, ela diz, quando eu faço minha autoavaliação e penso num determinado caminho, tem um banho de energia, né? Será que isso seria um indicador, né, dela estar no caminho? Também ela comenta que um curso de Proexis, ela falou que iria para o Canadá e 4 pessoas tiveram banhos de energia ao mesmo tempo. Olha, Ju, cuidado com isso. Eu não confio nisso. Eu confio no meu carro. Né? Eu acho que coisas sérias assim, uma decisão de você ir para outro país, mudar de ambiente, sabe? Eu gosto. Como eu já fui muito insegura com essas coisas, hoje eu procuro muito seguir a Flávia, sabe? Eu sigo a mim mesma. Então eu procuro refletir muito, pensar muito. Eu acho que você tem que fazer um balanço com calma, não é só banho de energia. Faça um balanço das vantagens e desvantagens de você mudar de país. Né? O que você vai fazer? Tudo lá, está te movendo para isso? Está dando tudo certo? Você vai fazer mais assistência? Eu acho que você tem que ver o resultado da sua assistência. Né? Porque você não vai para outro país ou para qualquer outro lugar por você, com seus belos olhos. Né? Você vai para fazer uma Proexis de assistência. Isso vai render mais para você em termos de assistência e acho que você tem que colocar tudo no papel. Eu acho que aí vale a pena você entrar em contato com a Apex, fazer os cursos da Apex, porque eles têm cursos para isso, que te ajudam demais a você fazer planilhas, se organizar, para poder colocar todos esses detalhes e saber se realmente aquilo ali é o caminho ideal para você. E se você chegar a essa conclusão, depois de você fazer o seu proexograma, uma análise da sua personalidade, da conscienciometria, e depois analisar todos os prós e contras daquela tomada de decisão, você se decidir, porque senão, assim, por banho de energia, você mudar de país, eu acho muito pouco. E você falou uma coisa que eu acho fundamental, que é quando você falou assim, eu confio no meu taco. Eu acho que o conscienciograma, ele te dá isso, né? Quer dizer, você não fica mais dependendo do outro. Você acha que banho de energia né? Quer dizer, você começa a ter o domínio dos seus veículos de manifestação. Né? Aqui tem folhas que falam, a coragem da consciência, fala sobre potencialidade, sobre assim, por exemplo, você é uma consciência que você ainda depende muito da opinião alheia, entendeu? Como é que você vai tomar uma decisão se você ainda depende muito do outro? Então tem perguntas que ele fala assim, você é uma consciência autodirigida ou dirigida pelo outro, né? Então você ainda não submissa a uma decisão alheia. Eu acho que a gente tem que desenvolver, o conscienciograma faz isso, ele tem que desenvolver uma autoconfiança tal para que quando você tomar uma determinação, uma decisão dentro de uma Proexis séria, aí você tenha, não, certeza, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Mas a partir do seu autoconhecimento, e não porque outras pessoas disseram, ou porque outras pessoas tiveram um banho de energia, ou pelo que quer que seja. Porque eu já segui a opinião alheia, eu já levei na cabeça com isso, eu acho que não funciona. Então, sabe, a gente tem muito pouco parapsiquismo para avaliar até a nossa Proexis de do outro. O conscienciograma ele te dá autonomia. Acho que essa te dá autonomia para você tomar sua decisão, para você ser você mesma. Até que você erre, mas que você erre autoconsciente, segura de que você tomou aquela melhor decisão para você no momento, entende? Mas foi a partir de você e não do que o outro disse. Isso aí é fundamental. Ela agradece pela resposta, que ajuda bastante, né? E novamente a gente vai convidar todos que estão assistindo. Agora nós estamos com 31 pessoas aqui assistindo a entrevista, que participem, podem mandar suas perguntas, comentários, sugestões, que a professora Flávia vai estar aqui mais uma meia hora aí respondendo as nossas perguntas. Uma outra questão assim que você falou hoje é a importância do dicionário cerebral na hora de responder o conscienciograma. Você pode falar mais sobre isso, Flávia? Como é que...
É o que eu falei, já falei um pouquinho sobre isso, né? Mas é importante você desenvolver. Eu tenho assim, o primeiro dicionário que eu comprei para trabalhar com conscienciograma foi com analógico. Por que isso? Porque às vezes você não entende uma questão porque você está literalmente bitolado. Então, às vezes o analógico te mostra um outro viés da coisa, entendeu? Te mostra uma outra abordagem daquela mesma questão. Então, tem que ter o dicionário analógico da língua portuguesa, que é o do Francisco Alves de Azevedo, né? Se eu não estou errada, tá? Então, tem que ter o dicionário analógico na cabeceira. Inglês também, tem que ter dicionário de inglês. Tem teorias aqui que às vezes você vai ver em português que não são tão boas para você entender. Às vezes você tem que ir na fonte do conceito de Jung, de algumas áreas da psicologia que tem aqui dentro. O complexo de inferioridade de Adler também está aqui dentro. Então, tem fonte que você tem que saber ler inglês. Então, tem que ter muito material para você começar a desenvolver a sua cultura, seus dicionários cerebrais, em paralelo ao estudo do conscienciograma. Isso é fundamental. Então, tem que estudar. Mexer no conscienciograma, para quem não gosta de estudar, vai ficar difícil de entender. Porque a pessoa, às vezes, a gente vai olhar um conscienciograma e vai entender, vai olhar de cara para ele e entender através do nosso mundinho. E o conscienciograma é um mundão, né? Às vezes, uma única questão, por exemplo, para mim tem um significado, para ela tem totalmente diferente. E não quer dizer que o teu significado seja errado e o meu certo. Por quê, gente? Porque esse entendimento que eu tenho de uma questão e ela tem um entendimento diferente da mesma questão, mostra o quê? Que ela está num momento evolutivo diferente do meu. É só isso. Entende? Então, vou dar um exemplo. Ele fala aqui, uma consciência portadora do estado de indiferentismo doentio na vida intrafísica. Essa questão pode ter um peso menor para mim e maior para ela. Por exemplo, ela é uma pessoa muito tímida, muito fechada e que não consegue se comunicar. Então, isso tem um peso para ela. Não, para mim, é indiferente não. Indiferente eu não sou, mas tem situações que eu não tenho muita paciência e que eu fico indiferente. Então, para cada um, isso tem um peso. Eu tenho que analisar qual viés meu e ela tem que ver qual dela. Às vezes, ela vai ter que correr para a área da psicologia ou da consciencioterapia, porque está com um problema de timidez. Eu não, eu estou com um problema de falta de educação, estou com um problema de impaciência, se lidar com o outro. Vou ter que estudar mais o processo da inter-relação, da convivialidade sadia. Então, eu posso ter que estudar a especialidade que é a conviviologia, e você tem que ir para a consciencioterapia. Então, a mesma questão para cada um tem um peso diferente, tem um resultado diferente, uma nota diferente. Então, dicionário cerebral, aí, quer dizer que a gente fala que dicionário cerebral é desenvolver esse dicionário cerebral nosso. E como é que a gente faz isso? Estudando, tendo muitos dicionários e muitas teorias que estão aqui dentro, que a gente tem que começar a comprar muito livro para estudar. A Noeli de São Paulo, ela pergunta se você fez uma planilha preparando, facilitando aos usuários do conscienciograma, apontando prioridades. É assim, né? Eu estou escrevendo meu segundo livro, que eu faço o estudo da personalidade conscienciométrica. Eu tenho um pouco desse material que eu coloquei no curso do Fundamentos, lá com a equipe da Consciência, alguma coisa ali é minha, tem muita coisa do grupo também, né? Tem algumas aulas que são dos outros professores, e o que eu coloquei lá foi alguns estudos de personalidade que eu estou estudando para fazer essa planilha, para formar esse mapa conscienciométrico. E estou fazendo isso no meu segundo livro agora, que eu espero terminar até o final do ano. E essa planilha, que é uma organização de como você trabalhar o passo a passo no conscienciograma, eu vou estar lançando no segundo livro. Mas aí vai ter que esperar, né? Mas tem. Mas se você fizer o fundamento da conscienciometria, tem muita coisa já lá. É o que eu falei. Então, você vai ter um mapa, né? Essa planilha. Temos uma planilha lá com 20, não lembro mais, com 20 itens, que são valores pessoais, temperamento, conflituosidade, tudo isso nós temos lá no curso Fundamentos da Conscienciometria, que você pode fazer. É que você é de São Paulo, né? É uma pena. Mas o curso tem aqui em Foz. Não sei se o pessoal está com ideia de dar o curso fora daqui, né? Talvez sim, talvez ano que vem. Mas seria o caso de você checar com o pessoal da Pontes e ver essa planilha de fundamentos. Tem a pergunta da Ju Costa, e ela diz o seguinte: se não gosto do local de trabalho, é maçante, ir trabalhar realmente não me faz feliz. Devo encarar essa situação para evoluir ou devo procurar algo mais rápido, pois não faz parte da minha proexis? Não, primeiro você tem que definir se isso faz parte da sua proexis. Eu acho que é o primeiro passo. Às vezes a gente tem os desafios para enfrentar, né? Tem gargalo, todo mundo tem gargalo. Então, Ju, vê primeiro se essa é a sua proexis de fato. Se a sua proexis é esse trabalho, então você tem que, se for, você vai ter que superar a situação. Agora sim, eu acho que para mim eu tenho uma sinolética. Proexis para mim é prazer. Então, eu sei o que é a proexis, eu sei qual é a minha especialidade na conscienciologia, porque me dá alegria íntima.
Então, se uma coisa não está boa, é estranho você fazer uma conexão entre uma coisa que te dá desprazer e coex. Mas é você quem tem que avaliar, tá? Mas então, essa sinalética que eu tenho, por exemplo, eu adoro escrever. Eu escrevo todos os dias, agora que estou escrevendo o segundo livro. Isso para muita gente é maçante. Mas para mim, eu encaro, para mim é um momento para mim de máximo. É um momento de alegria. Eu tenho agora essa oportunidade de escrever desde que eu parei de trabalhar, então eu sou grata aos amparadores por isso, eu grata a mim. Então você que tem que ver, se está dentro da sua proex, você tem que enfrentar um tempo esse período, você enfrenta, tem a dignidade, né, para fazer o trabalho que você tem que fazer. Mas você, se você também não tem nada a ver com a sua proex, por favor, né? Banana, a gente nasceu para ser feliz, então procura aquilo que te faz bem, aquilo que te traz alegria. E outra coisa, eu acho que um bom sinalizador disso é ver o nível da assistência que você faz. Onde você é mais assistencial, eu acho que é onde tem mais a ver com a sua proex. Esse é o meu critério que eu uso, tá? Meu ponteiro é esse. Onde eu sou melhor? Eu sou melhor escrevendo, eu sou melhor dando aula de conscienciometria, então é para aí que eu vou. E é isso que eu fiz, é isso que eu faço. Na Tex a gente fala que a proexis ela não é condenação, né? Ela é motivação. Por favor, tem que ser, a pessoa tem que se motivar e tem que gostar daquilo, né? Flávia, você como docente da Conscius, qual é a maior dificuldade que você percebe nas pessoas no preenchimento do conscienciograma? O que eu percebo foi uma pergunta que já fizeram aqui hoje, que é quando a pergunta bate num traço seu que você não quer enxergar. Né? Eu acho que a maior dificuldade é que o pessoal fala assim, no início o pessoal fala, mas é tão difícil. Aí o pessoal vem para a Conscius e sabe que não é difícil, é fácil de entender, é que a gente tem que primeiro querer se ver, né? Então tem todo um movimento de negação, inicialmente, do uso do conscienciograma. Então a gente vê que onde o pessoal trava porque o pessoal não quer aceitar seus trafários, o pessoal não quer mexer no trafar. Às vezes você tem um trafar, às vezes você tem uma fissura de personalidade, às vezes você tem um distúrbio mais sério para tratar. O conscienciograma às vezes vai te mostrar que você está doente, que você precisa de assistência, né? Até de terceiros até. Você precisa de uma consciencioterapia ou de uma psiquiatria, seja lá o que for. Então, muita gente não quer ver isso. Então, onde eu vejo que onde que a gente mais trava é na fuga ao autoententamento. Então, sabe, por isso que eu falo para todo mundo, está em casa estudando conscienciograma, gente, tenha paciência e fala, travei por quê? Porque não sei mesmo? Ou travei porque não estou querendo me ver? Né? E enfrente-se. O maior, quem vai ganhar mais com isso é você mesmo. É um preço que não, é um bem inavaliável a autopesquisa. E esse ganho que você tem, depois que passa, né? Você, na hora, dá aquele momento, aquela crise momentânea de crescimento, mas aquilo, no dia seguinte você já é outra pessoa. Você identificou o trafar e você passou por cima dele. Não, a partir de hoje eu não faço mais isso. E vamos em frente. Agora é assim, outra coisa, muita paciência com você mesmo. Por quê? Porque tem trafar que você supera de um dia para o outro. Mas tem traços de personalidade que a gente traz a muitas vidas. E a gente, às vezes, vai demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos para mexer naquilo. Não é fácil. Então, tenha paciência, escreva, registre tudo no laptop. Tem que anotar todas as vezes a vez que você errou, porque senão você não modifica, para poder você se superar e, com isso, fazer uma coisa mais concreta em termos de ensino. Uma pergunta em relação ao preenchimento do conscienciograma, da Cleusa Helena. No conscienciograma, você avalia dando notas 0 e 1 ou dá notas quebradas? Como seria melhor para pontuar? Nós fazemos as duas técnicas aqui na Conscius, 0 ou 1, né? E a decimal, que vai do 0 ao 1 dando decimal. 0, 0,1, 0,2, 0,8, 0,9 e 1, tá? Isso o que acontece? A 0 e 1, ela é boa assim, às vezes você responde mais rápido no livro, tá? E qual é o critério para você responder 0 e 1? Você leu a questão, você está mais para trafar, é 0, aí fica abaixo de 50%. Se você leu a questão, você está mais para trafor, você não está com 1, mas se você está atendendo uma questão mais traforista, você dá um 1. Tá? Então, o que a gente percebe que o 0 ou 1 você responde muito mais rápido, mas ela não é uma avaliação mais em cima do lance, entendeu? O diagnóstico não é tão preciso quanto a decimal. A 0 ou 1, por ser mais rápido, e ela tem, como você trabalha com percentual ou de abaixo ou de céu acima de 50%, abaixo de 51%, né? E acima de 50%, abaixo de 50%, você fica meio superficial na análise. Então, você não aprofunda muito, tá? E a outra decimal, não, a decimal você é obrigado a pensar um pouquinho mais, vai te dar um pouco mais de trabalho. Em compensação, você vai ter uma noção mais certeira da sua realidade, daquilo que você tem que modificar.
Mas as duas são válidas, as duas são boas. Mas é interessante, quer dizer, pode aplicar as duas técnicas dependendo do objetivo, né? Se quer uma análise rápida. Bom, a pergunta do Rodolfo, ele diz o seguinte: qual a origem do medo em ficar exposto aos seus traços? O medo seria um dos motivos da procrastinação? Eu acho que esse medo, a primeira coisa que a gente tem, só para vocês saberem, quando a gente vai fazer o Consciência Cobaia, todo mundo treina. Então, isso é para mim surpreendente. Eu achei que todo mundo quisesse ser Consciência Cobaia. Não, ninguém quer ser Consciência Cobaia, sabe? Primeira coisa, ninguém quer receber crítica. Ninguém gosta de receber crítica. Eu não gosto, entende? Hoje eu estou muito mais tranquila com isso, mas antes era muito difícil para mim. E acho que assim, por quê? Porque a gente não quer ouvir onde a gente está falhando, onde a gente está, né, sendo anticosmoético, onde tem um trafalho. Eu acho que o primeiro traço é esse: a gente não quer ouvir crítica. Segundo, a gente morre de medo do que vai aparecer, porque você não sabe, né? Mas o que vai aparecer aqui que eu não sei o que é? A gente não se conhece muito bem, então fica meio assim, tateando no escuro. Então isso é o clássico, é a crise entre o eu real e o eu ideal. Porque lá no fundinho, a gente sabe que a gente não corresponde àquilo que a gente pensa que a gente é. Então a gente sabe que o conscienciograma não vai permitir que isso aí passe em branco. E você vai mostrar a sua cara real ali. Vai mostrar de fato quem você é. E às vezes a gente não quer mostrar, né? Então isso é que é o problema maior que eu vejo. Mas esse medo, e tem também uma dificuldade com coisas do nosso passado, né? Muita gente fala assim: isso aqui parece Inquisição. E se fosse Inquisição, é Inquisição? Não, não é Inquisição, tá? O Consciência Cobaia, a pessoa tem dois amparadores do lado. Na verdade, o Consciência Cobaia é o maior assistente, porque ele está doando o seu micro-universo para o outro. E os dois professores jamais permitem que qualquer pessoa que venha com uma má intenção, que a pessoa que está com má intenção, a gente percebe na hora, que venha com a intenção de prejudicar a Consciência Cobaia, a gente não permite que isso aconteça, tá? Então, ali é uma técnica hiperassistencial e que quem mais ganha é a Consciência Cobaia. Primeiro porque ela está se doando, está abrindo mão de si, vai mostrar quem ela é, tá assim, ela perde o medo, né? Na hora que ela está sentada ali, ela fala: não, estou aqui, sou isso mesmo. E ela já deu o primeiro passo para ela assumir quem ela é. E depois ela acaba dando o seu laboratório, porque todo labicão é rico, todo mundo tem coisa boa para passar. Então, a gente sempre aprende muito com a Consciência Cobaia, seja com os trafalhos que ela tem, mas também com os trifórios, né? Então, a gente vê que só o fato, eu acho que só o fato de uma pessoa sentar para ser Consciência Cobaia já é uma pessoa digna de ser estudada, porque ela mostra despojamento para se assumir quem ela é. Então, é uma pessoa assumida, né? Eu vejo que esse medo, ele pode estar relacionado com a responsabilidade. Por quê? Porque na hora que ele sabe o trafar que ele tem, que ele não queria ver, ele vai ter responsabilidade com aquele traço, ou seja, ele vai ter que mudar. Né? Sim, exatamente. Ele vai ser colocado na berlinda. É exatamente isso. Tem o trafar, esse é o caso do trafar, mas tem o caso do trafor também. Também tem a responsabilidade. Tem, o trafor implica em responsabilidade. As pessoas, às vezes, sentam a pessoa lá com um monte de trafor, super habilidade, gente com coisas assim, trafores de excelência, riquíssimos, e que a pessoa tem que assumir. E uma vez que aquilo ali aparece na Consciência Cobaia, ela está encantada, porque ela não pode mais no dia seguinte não ser aquilo que ela é. Então ela vai ter que fazer alguma coisa com aquele trafor. Então nós já vimos N pessoas que passaram pelo Consciência Cobaia que no dia seguinte tiveram que correr para a docência, ou foram escrever, ou foram assumir a condição de EPICOM, porque são pessoas muito traforistas, com muitas coisas boas para passar para fazer assistência e que estavam acomodadas. Então esse assumir trafor também, a pessoa também tem esse medo, né? São duas coisas. Bom, a Cleusa Helena faz outra pergunta. Ela diz o seguinte: mesmo trabalhando as energias antes da avaliação do conscienciograma, temos a tendência de ser mais ponderado conosco mesmo. O que devemos fazer para observar mais claramente os nossos trafares e trafores? O mais ponderado que você colocou, eu acho que é bom você ser mais ponderado, né? Ter bastante eu não sei se teve uma crítico. Conotação de passar a mão na cabeça, eu não sei. Mas aí eu acho que ela quer colocar mais perturbador. Né, mais negligente, você passa a mão na cabeça, você tem uma tendência a se justificar mais. Isso aí não é bom, né? A gente tem uma tendência, aí a gente sobe a nota quando isso acontece, né? A gente vê mais trafores, menos trafares. Então a ideia, Cleusa, é assim, o ideal quando isso está acontecendo é você fazer trabalho de grupo com o conscienciograma. É como a gente faz na Consciência, porque com o grupo, se você estiver, sabe, sendo muito perdoador, né, com você mesmo, aí pode ficar tranquilo que no grupo isso vai aparecer. A gente sempre dá feedback um para o outro, né? Essa é a técnica nossa de feedback.
Então, a gente está sempre dando feedback para o outro. Então, qualquer questão que você esteja sendo assim, muito autocorrupta, no caso, não querendo ver quem você realmente de fato é, até com seus trafalhos e trafores, o grupo vai te dar feedback, tanto de trafalho quanto de trafalho, vai ajudar. A técnica da Kunsin Kobai ajuda naquela questão que a gente estava falando anteriormente da autodistorção, né? Sim. Porque na Kunsin Kobai não tem jeito, a pessoa preencheu ali, mas ela vai ter a heteroanálise, né? Ela vai ter a análise do grupo para ela colocar no lugar dela. Isso mesmo. Uma outra pergunta também, da Noeli, do Rio de Janeiro, diz o seguinte: o que impulsionou, motivou e alavancou em você na gestão de sua autoria do livro Mudar ou Mudar? O que impulsionou, motivou e alavancou foi assim. Na verdade, eu comecei a fazer a técnica da imobilidade física vídeo porque eu não conseguia parar quieta. E eu falei, não, tem que ficar quieta, né? Tem que mudar minha vida. E eu cheguei aqui na Conscienciologia, eu já conheci o professor Valdo desde 1986, eu saí em 89 para me casar, tive 2 filhos, e voltei como retomadora de tarefa numa baita de uma crise por causa da minha proexis. Entrei em depressão mesmo, séria, e tive que ter a ajuda da consciencioterapia para me superar. E o que me motivou foi vendo a minha estabilidade. Eu falei, puxa vida, a coisa está ruim, né? Eu tenho que mudar essa situação. Aí um dia o professor Valdo me convidou, eu e mais 5 pessoas, mais 4 autores, na diretoria do IPC, e falou assim para a gente: olha, vocês 5 aqui têm que escrever um livro. É a única forma de vocês fazerem um upgrade dessa situação que estava precisando de uma aceleração, né? Aí ele falou que eu podia escrever um livro. Eu fiquei na hora assim, surpresa. Como assim escrever um livro? Nunca pensei nisso. E ele me passou uma responsabilidade dizendo que eu sabia escrever. E eu estava tendo muita experiência parapsíquica na imobilidade física vídeo. Eu falei, eu vou falar sobre a minha experiência pessoal. Se é que isso pode ajudar alguém, né? Aí eu comecei a me motivar. Eu falei, como? Se eu estou vivenciando isso, se eu estou vendo que as pessoas têm mais ou menos a mesma dificuldade do que eu, porque assim, nós somos bem diferentes. Nós somos bem diferentes, mas as dificuldades são básicas, entende? Lá no fundo, no íntimo, as dificuldades das consciências são as mesmas. Então, eu vou colocar isso tudo num livro para ajudar o maior número de pessoas, para que elas possam se estimular a buscar também um autoconhecimento mais profundo, com a conscienciometria, com a conscienciologia, e modificar a sua personalidade. Foi isso que me motivou. Interessante. A Cleusa Helena agradece a sua resposta. E assim, uma pergunta que já foi até comentada assim, na identificação de trafores e trafares, qual seria a responsabilidade disso na identificação da proexis? É fundamental. Porque, inclusive, isso é uma técnica, né? No manual da proexis, uma das técnicas é fazer o agendamento de trafores e trafares. Gente, assim, não dá para você pensar em proexis sem autoconhecimento. Então, eu vejo assim, que até hoje mesmo na CCCI, eu estava falando para você antes, tem muita gente que está muito tempo na Conscienciologia e não sabe ainda qual a sua especialidade, não se definiu qual é a sua proexis dentro da CCCI. Mas o que eu vejo? Eu acho que as pessoas não se definiram porque ainda não conhecem a conscienciometria. Então, eu vejo que a base de definição de proexis é a pesquisa com o conscienciograma. Uma vez que você tem definido quais são seus trafores de excelência, onde você tem habilidade para atuar, você já vai começar a ter um direcionamento da sua especialidade, da área que você pode fazer mais assistência, e com isso começar a vislumbrar qual é a sua programação existencial. Então, eu acho que sem isso, sem saber um estudo conscienciométrico de seus traços de personalidade, fica muito difícil de você definir proexis, né? Porque vai fazer o quê? Vai esperar alguém falar para você? Vai esperar assim, um amparador ou o professor Valdo? Não, você tem que fazer isso. Não é assim que funciona. É você, dentro de você, que tem que definir aquilo que você quer fazer, que você gosta de fazer, que você tem que fazer. E para isso você tem que se conhecer. E você só vai se conhecer fazendo mais profundamente a autoconscienciometria com o conscienciograma. Dentro dessa linha, Flávio, como é que a gente poderia relacionar o conscienciograma com o proexograma? Levando direito, né? Então, por exemplo, eu tento fazer isso para mim. Eu tenho muitas coisas definidas na minha vida e por isso eu vivo muito tranquila. Então, por exemplo, eu fazia a autoconscienciometria permanente para que eu possa chegar ao complexo. E entre a minha autoconscienciometria e o complexo, eu sei o que tem. Tem meu proexograma. Então, hoje, qual é a base? O que eu tenho que fazer para atualizar a minha proex, para não ficar na retaguarda? Eu estou escrevendo o meu 2º livro. Então, se você quer falar em proexograma, você tem que fazer
o conscienciograma. Você responde o conscienciograma e, em paralelo, vai fazendo a sua proexis. Você não pode ficar parado esperando que um dia vai chegar o dia da sua proexis. Eu acho que você tem que levar direito às duas coisas, entendeu? Autopesquisa, autoconscienciometria e mais um passinho na proexis. Hoje é um livro e a docência que eu dou aula. É o que eu posso fazer. E a TENEPS, obviamente. Então, são essas 3 tarefas. Docência, TENEPS e escrita. E eu já tenho projetos para daqui a 5, 10, 30 e 20 anos, até somar. Está tudo já escrito para mim que eu quero fazer. Por quê? Porque eu sei quais são minhas habilidades, eu sei onde eu sou melhor, então está tudo muito claro. Agora, outra coisa, o proexograma tem que estar em paralelo à autoconscienciometria porque você tem que estar produzindo. Porque se você não produz, você vai ficando com baixa autoestima por falta de produção. Entendeu? Então você fica meio assim, bola, sabe, um saco vazio. Você fica cheio de teoria, sociologia, tertúlia, um monte de coisa bacana, mas a produção baixa. Aí você fica se sentindo mal com você mesmo, dá um mal-estar íntimo. Isso não é legal. Então, o legal é que você faça poucas coisas, mas que seja dentro da sua proexis. Então, isso o que te dá? É a conscienciometria, que saber onde você é útil, onde você é hábil, e começar a executar onde você é hábil. Eu sou boa aqui, então vou fazer alguma coisa na minha proexis aqui e agora. E leve isso direito, tá certo? Não tem como separar as duas coisas. Até porque tem um verbete da enciclopédia que chama-se cláusula pétrea, né? Um verbete da proexologia. E ali o professor Valdo coloca 3 instâncias, né, para a gente executar a proexis. A primeira seria nível egocármico, né? Ou seja, os trafores, trafares, você conquistar traços faltantes, aí tem o grupo karma e o polikarmalidade. Então a proexis ela é feita nessas 3 instâncias. Então, o conscienciograma ele é fundamental ali para a primeira instância, para a instância egocármica. Daí, no caso, gente, assim, a gente veio para fazer, porque a gente pensa assim, eu vim para fazer uma proexis de assistência. Só que a gente não veio para fazer uma proexis de assistência só de assistência. A gente veio para fazer uma proexis de ajuste de personalidade. Isso é que é uma das coisas mais sérias que a gente foge muito disso. Do temperamento. Você tem que lapidar, enquanto você faz as suas tarefas assistenciais, a sua personalidade, o seu ego. A gente ainda está num nível evolutivo que necessita disso. Né? A gente é consciente disso, porque as tertúlias estão nos mostrando isso. Então, a gente tem que lapidar o temperamento, tem que acabar com o conflito interior. Para quê? Para você cada vez mais ser um maior epicom dentro de você e com isso você ampliar a sua TENEPS, com isso você ampliar o seu epicentrismo, até que você possa chegar até mesmo ao homofiexis, se possível. Tá? Mas se você não vai conseguir fazer nada de proexis nesse sentido de max, de polikarma, se você não ajustou o seu ego. Então, o seu ego tem que estar ajustado, tem que estar em equilíbrio para você poder fazer uma tarefa cada vez maior. E a gente sabe, né? Hoje em dia, o professor Valdo fala muito, né? A gente está falando muito em desassédio, TENEPS, muita assistência. A gente tem que estar cada vez mais habilitado para fazer isso. E se a gente não está habilitado, o que acontece? A gente acaba tomando na cabeça. Como é que a gente vai fazer desassédio, fazer TENEPS, fazer um monte de coisa sem dominar o EV, por exemplo? Então, são coisas que são básicas. Fazer EV é ajuste de personalidade. É você ficar mais equilibrado, é parar para refletir, é parar para fazer o EV, é parar para dominar a energia, fazer uma exteriorização, uma assim, uma desassim. Isso dá trabalho. Flávia, para quem está nos assistindo aqui, que tem interesse na programação existencial e aqui tem o propósito de trabalhar com essa especialidade, quais as folhas de avaliação que você recomenda para estudar a proexis? Olha, gente, eu acho que uma folha que é fundamental, aqui tem várias, eu marquei muitas aqui. Eu vou dizer umas que vocês podem pegar. É assim, eu mexo a fundo, tá? Eu vou direto onde interessa. Então, eu acho assim, proexis eficiente em termos de assistencialidade grande. Se a gente quer pensar em termos de assistência, não dá para não fazer a folha 16, que é a folha de sanidade. Então, procure ver onde você tem fissuras ou mesmo patologias que te impeçam, por exemplo, de fazer uma TENEPS de alto nível, né? Uma TENEPS de veterano. Se tem algum problema, vai tratar o problema. Todo problema tem solução. Então, está com algum problema, está com alguma fissura, alguma dificuldade, algum trafar, vai fazer uma autoassistência. Se precisar de ajuda de fora, vai buscar uma ajuda de fora, mas mexa com a folha de homeostase da consciência. Porque para a gente fazer TENEPS, a gente precisa de homeostase. A outra aqui, potencialidade, que é a número 22. Coragem da consciência. Você tem que aprender a se auto-enfrentar. Então, tem coisas que a gente tem que se superar. Por exemplo, coragem para ser cobaia. Então, é uma. Outra coisa, coragem para pegar no conscienciograma. Então, essa folha é fundamental. Uma bem séria aqui,
em termos de proexis, que eu acho que é sentimentalidade, que é a folha 38. Então, tem uma questão que ele fala assim, ó, a 753. Qual o seu desempenho na prática de sentir e pensar sobre si mesmo, no desenvolvimento das realizações úteis da proexis? Então, por exemplo, você não pode pensar mal de você mais. Uma pessoa que tem baixa autoestima vai desqualificar a sua assistência. Então, é uma questão profunda para ser pensada. Então, o que você sente e pensa sobre você? Qual o seu autoconceito, qual a sua autoestima, qual o seu autovalor? Isso afeta diretamente a sua proexis. É o ego afetando o grupo e o policarpo. Então, tem que entender como é que você está bem com você. Se você não está bem, tem que ficar bem. Tem que trabalhar a sua afetividade para buscar um maior equilíbrio, para você poder fazer uma proexis de nível, tá? Do nível que a gente está querendo fazer. Outra aqui, antidispersividade, fundamental. Eu vejo que na CCCI, o pessoal começa uma tarefa, daqui a pouco está fazendo um monte de coisa junto, vai para um monte de IC, não sabe o que faz 10 dinâmicas ao mesmo tempo. Tudo bem, gente. É importante fazer muita coisa, mas às vezes fazer muito não significa fazer bem. Então, eu acho que hoje eu sou da teoria do fazer menos, mas com eficiência. Então, proexis, para mim, é uma coisa mais organizada hoje. Vou fazer pouco, mas eu vou até o fim. Então, tem que ter acabativa nas atividades. Isso está dentro da questão da geração fartura, que é o nosso problema hoje, ter muitos recursos, enfim, Não, e a CCCI está oferecendo muita coisa boa. Eu estou aqui em Foz, você fica assim, gente, mas eu não vou fazer esse curso, Não posso, eu tenho que escrever meu livro. Eu sei que é chato falar isso, mas eu tenho que terminar meu livro. Não posso fazer esse curso, nem esse, nem esse. Enquanto eu não terminar essa tarefa, eu tenho que segurar, entendeu? Então, a pessoa tem que ter muita noção, um senso de responsabilidade, para saber aquilo que é prioritário para aquele momento evolutivo. E, por último, o que eu colocaria aqui é a produtividade, que eu acho que é isso que falta também. É a folha 47, produtividade, mega gestações conscienciais. Ele fala várias questões aqui para te perguntar como é que você está em termos de GESCOM e como é que se situa a sua proexis quanto às suas autoprioridades. Ele fala assim, você defende a maturidade e a qualidade ou as improvisações e qualidade? Quer dizer, quem vive improvisando ainda não está apto para fazer uma mega GESCOM ou uma GESCOM que seja. Então, tem que ter responsabilidade, antidispersividade e produzir. Eu acho que se todo dia a pessoa produzir um pouquinho em termos de proexis, ela vai começar a se sentir melhor com ela mesma. Eu acho que assim, cada folha do meu livro que eu escrevo hoje, para mim é um pequeno complexo, sabe? Eu vivencio pequenos complexos, pequenininhos no meu dia a dia. Eu consegui fazer mais um capítulo essa semana, que bom. Aí eu fico feliz comigo, eu fico bem, eu fico tranquila, já semana que vem, mais um capítulo. Isso baixa a ansiedade, isso acaba com as inseguranças. Então, todo dia, essa produtividade diária, quem conseguir todo dia produzir um pouquinho em prol das outras consciências, eu acho que isso aí traz o equilíbrio, tá certo? Tem outras aqui, tá, gente? Mas eu acho que é cosmoética, Acho que é a cosmoética que acaba com todas as corrupções, é a folha 70. Então, essas folhas são fundamentais. Aí, vocês começando a mexer com essas folhas, vocês vão começar a vislumbrar mais ou menos qual é o seu direcionamento da proexis. Inclusive, tem uma pergunta relacionada a isso, que é a Ju Costa, que ela diz o seguinte, como é que ela sabe que a proexis dela é realmente aquela que ela chegou à conclusão? Eu acho que tudo está certo. Eu sinto, você sente, eu não sei te explicar. Eu acho que quando eu defini a especialidade, as coisas que eu tenho que fazer, as coisas que eu faço hoje, a primeira coisa é esse bem-estar íntimo. Eu sei fazer isso, eu faço isso bem e está dando tudo certo, tudo começa a convergir. Desde a vaga do carro que você tem que achar na rua, até um livro raro que você tem que achar para sua pesquisa. Tudo aparece, tudo conflui. Outra coisa que eu percebo, acoplamento com o amparador de função, do trabalho que eu estou fazendo. Então, tudo que eu vejo que está dentro da minha proexis está certo, dá certo. Eu acho que esse é o sinal. Energia melhora, confluência, convergência de fatores. Às vezes você está sem dinheiro para fazer aquele trabalho, mas o dinheiro vem. Então, tudo vai confluindo, sabe? Então, acho que quando você começa a dar tudo certinho, você com certeza pode se crer que está, e você está com prazer pessoal. E outra coisa, que está ajudando a muita gente. Inclusive, ela questiona se a projeção consciente ela é um determinante para isso. Não, seria o ideal, que nós já estivéssemos nesse nível, mas eu acho que não. Não é, de jeito nenhum. Você vê que a maioria de nós aqui não tem muita projeção consciente. A gente tem uma vez ou outra semiconsciente, às vezes a gente tem uma projeção lúcida, mas eu não acho que seja projeção consciente, não. Mesmo porque,
quando a gente vai fazer a nossa análise demográfica, a maioria das pessoas estão abaixo do nível do projetor consciente. Isso é um dado que a gente tem da Consus, tá, gente? Não pense que o pessoal está furando um balão. A maioria das pessoas se encontra na faixa de menos de 30%. Então, a maioria, quer dizer, o projetor consciente está em 30% do serenão. A maioria se encontra entre 20% e 25%. Então, de nós aqui intermissivistas. Então, não é, sabe? Inclusive, tem alguns participantes aqui que elogiam o teu livro, né? Obrigada a todos. Que é referência, enfim. A Camarga, a Noeli Camarga, ela diz: aprendi muito com o seu livro, na evolução da consciência não existe outro caminho, é mudar ou mudar, né? Ela até pergunta, como é que ela sabe da prioridade, né, para passar o gargalo? Qual seria o primeiro passo? A prioridade para passar o gargalo, eu acho que assim, persistência na autopesquisa, eu acho que aí conscienciograma, muito conscienciograma para passar pelo gargalo. Eu estudei muito, me dediquei demais, sou consciente disso. Eu acho que foi mérito meu mesmo, tá? Essa autossuperação que eu conquistei. E tive muita ajuda externa, mas é mérito meu. E muita persistência no certo, no acerto. Tem que acabar com as autocorrupções, tem que fazer seu CPC, tem que aplicar o CPC. Sabe, você viu que você está fazendo uma coisa errada, não se permita errar mais. Sabe, seja castiça, seja rígida com você mesmo, que tudo vai dar certo. E lembra de uma coisa, o gargalo passa. Sabe? Eu tenho outros gargalos, sempre tem um novo gargalo, né? Mas eu tive que fazer muito autodesassédio para chegar onde eu estou aqui hoje, com as minhas patologias, com as minhas parapatologias. Mas acho que valeu a pena. Eu hoje fui a pessoa que mais ganhei com isso, e eu sei que hoje o nível de assistência que eu faço é bem melhor do que antes, e que está me trazendo mais lucidez. E quero agradecer o feedback do pessoal do livro, e façam críticas também, tá? Se vocês acharem que não está bom, fala aí para a gente poder modificar. Inclusive, o Antônio de Santa Catarina, ele fala: oi, Flávia, não posso perder a oportunidade de parabenizá-la pelo livro. Foi um dos melhores em se tratando de TARES que eu li até hoje. Então, tem algumas pessoas que estão colocando, elogiando o livro, enfim. Bom, nós estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Queria agradecer a participação das quase 30 pessoas, né, que nos assistiram aqui hoje. Agradecer principalmente a presença da professora Flávia, que se disponibilizou para estar aqui. E eu acho que, de repente, se você quiser comentar alguma programação da Consus, se alguém tiver interesse de fazer algum curso. Assim, nós temos uma programação da Consus, nós temos o curso Fundamentos, que vai começar agora uma turma nova, em setembro, que vai estar sob a minha coordenação. Eu vou ser a professora coordenadora, nós temos um professor coordenador para cada turma. Então, começa em setembro essa nova turma, vale a pena. A gente vê que o pessoal aqui pode estar se reciclando demais com fundamentos e com Recim 1. Tem que passar pelo conscienciograma. A gente vê que a gente monta um elo de interassistência muito grande, de interconfiança nessa autossuperação de grupo, porque o que a gente percebe é que está todo mundo no mesmo patamar, e a Consus está permitindo que o pessoal tire o salto alto, acabe com a arrogância, e que a gente possa se ver de uma forma mais igualitária, com um senso de equanimidade maior, sem estresse, sem drama, sem dramatizar o trabalho, entendeu? Então, eu acho que a Consus está fazendo muita assistência. Tem também o curso da Consim Cobaia, que começa agora nos dias 2 e 4 de julho. Para quem é de fora, venham fazer o curso é aberto para todos. Uma vez que você passa pelo conscienciograma, a sua vida se modifica. O conscienciograma é um curso de autodesassédio, você é a primeira pessoa a se beneficiar, você vai ver como você tem amparo, como você tem coisa boa para fazer, tá? E tem também agora, nós vamos ter um debate do conscienciograma aqui no CAEC, né, do Consim Cobaia, ser ou não ser, eis a questão, que acontece no dia 13 de junho, e por aí afora. Nós não temos ainda nenhuma programação para itinerância, mas as unidades interessadas podem entrar em contato com a professora Luimara Schmidt, que é a nossa secretária-geral, nossa coordenadora, para maiores informações. A gente atende mais sob demanda, porque aqui em Foz a gente está precisando atender a muita demanda, a gente não está dando conta de atender fora. Mas se tiver uma turma formada em São Paulo, Vitória, qualquer lugar que seja, a gente vai para lá, a gente ministra o curso, tá? Sem problema nenhum. Então tá, gente, nós estamos chegando aqui no final. Lembrando que sábado que vem nós vamos ter uma teleconferência com a professora Marlene Koller com o tema Aportes Proexológicos. E essa apresentação, assim como as demais que eu falei no início, ficam gravados no site da PEX. Quem tiver interesse em fazer um download, né, assistir novamente a entrevista, fiquem à vontade. Então, muito obrigada, Flávia. Obrigada a todos. Um abraço, boa ProEx e bom estudo do conscienciograma. Obrigada. Boa tarde para todos.